Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e eu acabei de assistir ao primeiro episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. Tô muito animado para analisar esse episódio e com isso eu declaro aberta a cobertura da série aqui no canal. Antes de eu começar a falar sobre o episódio, dois avisos bem rápidos. Todas as minhas análises aqui vão ser do ponto de vista de uma pessoa que não leu o livro que dá base aqui para a série House of Dragon, A Casa do Dragão. Eu acho que esse é sim um ponto de vista interessante porque eu me limito a analisar o que a série está mostrando. Caso a série divida dos livros, ou vá por algum caminho diferente, ou deixe de contar alguma coisa. E também eu me atenho ao que está sendo mostrado. Eu não vou provavelmente dar nenhum spoiler do que vai acontecer, porque eu realmente não sei o final. Eu estou acompanhando junto com a maioria de vocês, eu imagino. E o segundo aviso é que, infelizmente, eu largo um pouco em desvantagem pelo meu canal ser menor. Não só por isso, eu já fiz coberturas aqui no canal e que passaram de canais bem maiores que os meus, mas eu vou partir em desvantagem porque a HBO, a Max, tomou a decisão de liberar os dois primeiros episódios da série para um grupo aí de criadores de conteúdo mais influentes, maiores, enfim, e os caras já assistiram os dois primeiros, o pessoal já assistiu os dois primeiros episódios, então assim que acaba o episódio, eles já estão com o vídeo de análise deles no ar. Isso é bem complicado para mim, porque eu já sofro por ter menos seguidores e tal, o algoritmo não vai me privilegiar tanto, e vai me privilegiar menos ainda porque eu vou estar lançando um pouco depois, algumas horas depois deles terem lançado esses vídeos de análise. Isso é uma pena, eu não julgo quem está postando, isso é fruto sim do trabalho de cada um, mas julgo a atitude de liberar só para alguns, assim, acho que nesse caso é bem complicado, porque acaba um pouco com a ideia de que na internet a gente todo mundo tem voz igual e tal, e a gente sabe que não é bem assim. Feito esse desabafo, isso vai ser, até onde eu sei, vale só para os dois primeiros episódios, então segue o plano, vamos fazer, assim que eu acabo de assistir, eu faço a minha análise e seja o que Deus quiser, conto com a audiência de vocês. Inclusive, já se inscrevam no canal, já deixem um like para ajudar esse conteúdo dentro do YouTube. Sem mais delongas, vamos falar então. Eu começo a minha análise já falando dessa nova abertura, né? Que ela é lindíssima. A House of Dragon, como começou no passado, me chamou a atenção o fato dela ter a mesma música de Game of Thrones e a abertura muito parecida. A música continua, mas agora a gente tem esse bordado belíssimo aí que parece um stop motion, né? Das figuras sendo montadas através desse bordado conforme a música vai tocando. Realmente muito bonito. Essas imagens que eu separei que mostram os dragões, então são as que mais me chamaram a atenção. O episódio ele começa com um corvo sobrevoando algumas terras ali e logo a gente ouve aquela nostálgica trilha sonora de Winterfell, né, dos Stark. E isso é importante porque esse corvo é o corvo que está levando a notícia da morte do Lucerys, né, do Luke, o filho da Rhaenyra, para o norte. Isso faz sentido com o que a gente está vendo, porque a gente tem que acompanhar o que o Jacaerys, né, o Jace, também filho da Rhaenyra, o mais velho, está fazendo no norte, negociando com o Stark, né, com Cregan Stark, que é uma coisa que ficou para essa segunda temporada, e faz sentido isso fazer o link com a última coisa que aconteceu na temporada passada, porque o norte é justamente a terra mais distante. Então é o único lugar que ainda não tem a notícia da morte do filho da Rhaenyra. Então, isso faz todo sentido ali com a narrativa, né? O Corvo tá chegando para justamente trazer essa notícia pro norte. E a gente ouve, né, a gente tem uma fala em off que é do Cregan Stark falando sobre dever, que dever é sacrifício, e falando uma coisa que faz muito sentido com a filosofia do norte, daqueles homens de honra que a gente se acostumou a gostar tanto lá com Ned Stark e tal, meio que torcer pra eles lá em Game of Thrones. Eles começam conversando, tanto o Cregan quanto o Jace, o Jace tá lá pra conseguir o apoio do norte, das casas vassalas, e eles falam sobre o Torrhen Stark, né, o que iniciou a tradição lá da família, começou o primeiro cara da casa Stark, e o Jace, aliás, o Cregan Stark, ele tá justamente, na verdade, ele não tá em Winterfell, né, ele tá na muralha, porque ele fala da tradição de que sempre um entre cada 10 pessoas da família Stark deveria servir na muralha, na patrulha da noite, e que isso não é uma sentença, é uma honra, um dever aceito para todos que servem o norte. Isso até me colocou a pulga atrás da orelha, novamente, eu sou uma pessoa que não lê os livros, a gente sempre em Game of Thrones pensava por que o Benjen Stark, Uncle Benjen, o irmão do Ned Stark, tinha ido pra patrulha, né? Se ele não tinha cometido nenhum crime e tal. Talvez fosse, e posso estar enganado, uma questão de estar seguindo essa tradição.
De qualquer forma, é legal que ele fala a tradicional frase, né? O Kragan Stark, Winter's coming, o inverno está chegando. E o Jace fica, porra, tá, inverno? Isso aqui é tudo inverno, tá muito frio aqui. E ele fala, não, isso é apenas a neve de fim do verão. Quando chegar o inverno, tu não tem ideia do que é isso aqui. E aí o Jace tá romantizando ali, ele tá querendo esse apoio, romantizando. Nossos ancestrais fizeram um trato nesse lugar. Ele fala o Rei do Norte e o Aegon o Conquistador, né? E aí o Kragan Stark fala, você pelo menos teve a misericórdia de não me atacar com um dos seus dragões. Porque esse pacto, né, toda essa negociação, principalmente lá atrás, eles falam muito Aegon Conquistador, mas a gente sabe muito bem como é que a conquista era feita, né? A conquista era feita através de fogo e sangue. Então, esse pacto foi feito, mas ele era muito uma... Ou aceita ou tu tá sentenciado a um Dracarys, né? Mas, de qualquer forma, essa aliança existe há muito tempo e os Starks nunca esquecem do seu juramento. Porém, o Kragan deixa claro que o juramento com a muralha, nesse momento, é ainda maior. Mostrando que a questão possivelmente dos White Walkers e tal, é o grande conflito de Game of Thrones, dessa história, né? Tanto de A Casa do Dragão, como de Game of Thrones, desse universo como um todo. A ameaça que vem do norte, para além da muralha, é o grande temor. Porém, isso a gente não deve ver nada relacionado a isso em A Casa do Dragão. O Kragan deixa claro que ele vai disponibilizar ali alguns milhares de homens para lutar na guerra do lado da Rhaenyra, cumprindo o seu juramento. O Jace ele foi negociar também com a casa Arryn do Vale, né? Mas isso não é mostrado. Isso ele simplesmente ouve ele falando depois para Rhaenyra que eles toparam desde que ela disponibilize um dragão para cuidar lá do Vale. Então ele conseguiu essas duas alianças muito importantes. E aí ele tem a notícia, né, da morte do seu irmão ali. E a gente não vê a reação dele nesse momento. Um ponto importante do episódio, e que eu acho que talvez vai ser uma faísca aí nessa temporada, a gente vê a conversa da Rhaenys com o Daemon. Ela chegando em Pedra do Dragão, e ela disse que ela estava protegendo o bloqueio. E a gente vai saber um pouco mais sobre esse bloqueio logo depois, que é uma parte muito importante da questão geopolítica aí de Westeros. Eles vão conversar e o Daemon quer que ela monte no dragão de novo para eles irem até Porto Real para matar a Vhagar e matar o Aemon Targaryen. E ele diz que seja um filho por um filho, que é justamente a fala que dá nome ao episódio, né? E isso vai ter força mais para frente ainda, essa questão de um filho por outro, né? O Luke morreu, eles precisam tomar um filho em troca. Isso também conversa com o que aconteceu na temporada passada, né? De um olho por olho, pelo outro. O filho da Rhaenyra arrancou o olho do filho da Alicent, que queria arrancar o olho dele de volta. Então, também tem essa questão, essa própria rima aí com o que a série mostrou na temporada anterior. Eles têm esse embate, o Daemon e a Rhaenys, que eu acho que a gente talvez vá acompanhar mais pra frente, um pouco mais disso, porque vale lembrar que a Rhaenys ela é ex-sogra do Daemon, né? Ela é mãe da Laena, que era a segunda esposa do Daemon, mãe das filhas dele, e que se matou ali com Dracarys, com seu dragão, depois que ela não conseguiu parir o terceiro filho. E aí eles falam um pouco sobre isso e tal, ela fala que ela entende a dor da Rhaenyra, que tá sumida desde que chegou a notícia de que seu filho tinha morrido, e o Daemon julga ela por não ter atacado, não ter acabado com o reinado curto ali do Aegon, né, do filho da Alicent, quando ela teve a chance. Né, justamente lá no fim da temporada passada, quando ela fugiu de dragão, ela encarou todo mundo ali no ato de coroação do rei, e ela podia ter queimado todo mundo, e ela escolheu vazar e declarar o apoio a Rhaenyra. E a gente pode pensar, se ela declarou o apoio a Rhaenyra, por que ela não aproveitou e já matou todo mundo ali? Porque ela não sabe bem o rumo que essa guerra vai ter. Isso pode ser um ato que pode ser lembrado, né, dela não ter feito isso. E ela não sabe também se ela tivesse feito isso, se a Rhaenyra, o Daemon iam confiar nela, né? Afinal, ela matou um rei sendo coroado ali. Então, eu acho que, apesar de tudo, foi uma jogada inteligente da Rhaenys. Uma imagem bem interessante do Corlys Velaryon, que ainda está andando ali de bengala junto à sua frota de navios, que é a maior frota de Westeros, né? Ele era o senhor dos navios, não à toa. Então, eles estão reconstruindo ali alguns navios e tal, e nessa conversa eles falam sobre o bloqueio, justamente o bloqueio que a Rhaenys falou antes, o bloqueio da Guela, né? A Guela é esse estreito aqui que eu separei no mapa, que fica
logo entre Pedra do Dragão no caminho para Porto Real. Então eles fecham, isso é uma parte muito legal da geopolítica mesmo, desse universo de Game of Thrones e de A Casa do Dragão. Olha como funciona mesmo como qualquer outra guerra, né? A guerra não é né, com certeza não são só as batalhas. Essas decisões também, elas contam muito. Eles fecham esse caminho, eles estão tendo dificuldades, não conseguiram fechar completamente e tal, mas dificultam e bloqueiam muito das atividades, praticamente não tem viagens e acessos marítimos comerciais para Westeros. Com isso vai começar a faltar comida, vai começar a faltar mantimento, vai começar a faltar material para armar os exércitos. Então, isso é uma decisão muito importante que deve enfraquecer ali os verdes, né? Essa temporada toda é os pretos, né, dos Targaryen da Rhaenyra, e os verdes, que são os Targaryen, filho da Alicent, mas que simbolizados pela cor verde da casa Hightower, que é quem tá mandando na coisa toda. A gente vê que é uma imagem comovente, que a gente vê que o Corlys ele tá mal, né, por conta do neto, do Luke, que não é neto legítimo dele, o Luke é um bastardo, mas ele tem ele como neto e tal, ele não, talvez nem saiba, não tenha certeza que o neto é um bastardo, porque ele tá recebendo a adaga que ele mandou o ferreiro fazer pro Luke, que lembrando, o Luke era o neto que ele queria que assumisse ali a casa dele, né, a casa Valerion. Então, é uma imagem comovente. Essa questão da morte do menino vai voltar em outros momentos ainda mais comoventes, como eu vou falar logo depois. Separei isso aqui porque é uma imagem interessante. Eles estão... Né, os exércitos têm escorpiões, que são essas armas aí para atacar os dragões, né? E eles estão sempre cuidando quando chega algum dragão. E isso é exatamente o escorpião que foi feito igual pelo Qyburn, né, lá em Game of Thrones. Então, como isso na época que existia dragões mesmo, isso era uma arma que eles usavam para conseguir atacar essas criaturas monstruosas e que precisou ser reinventada lá 2 séculos depois por conta da volta dos dragões da Daenerys, né? O rei Aegon e a rainha Helena, sim, os irmãos, né, eles se casaram e eles têm 2 filhos. As relações incestuosas não têm limites para a família Targaryen. E a Helena, ela serve como um grande foreshadowing, porque vai acontecer em cada episódio. Praticamente, em vários aconteceu isso. Coisas que ela fala, ela tem essa questão das profecias, né, de que ela consegue prever algumas coisas que vão acontecer, e ela geralmente ela fala de alguma coisa que vai acontecer logo depois do mesmo episódio. Aqui ela fala que ela está com medo dos ratos. E isso vai culminar, é uma profecia assim, para o momento mais pesado do episódio, tá? E a gente vai chegar lá logo mais. A gente descobre também que a Alicent e o Criston Cole estão tendo um caso, né? Como a gente vê nesse oralzão que tá rolando, né, nessa cena. E ela é uma cena legal porque ela fala justamente da questão deles estarem rompendo votos sagrados, né? Porque enfim, ela não pode estar tendo um caso com o cara da Guarda Real, e um cara da Guarda Real não pode ter caso com ninguém, porque ele é um cavaleiro juramentado e tal, e isso está simbolizado justamente no final. Eles estão se vestindo, ele pede para ela colocar a capa nele, e aquela capa de ouro, né, é justamente uma das coisas que simboliza os votos de um cavaleiro da Guarda Real, entre eles o voto de castidade ali. E uma cena muito legal, tá? Quando eles estão saindo, eles estão indo embora, indo pra reunião do Pequeno Conselho, mostra o cara das ratoeiras, o caça-rato do castelo. E é uma bela tomada, um take muito interessante, porque mostra justamente como ele é uma figura que realmente vai se esgueirando pelos corredores do castelo, né? E isso vai ser uma coisa muito importante pro episódio, um cara que conhece todos os caminhos. E justamente eles estão indo pra reunião do Pequeno Conselho e esse cara passa por trás totalmente imperceptível. Afinal de contas, ele é um cara que ninguém vai dar, né, deve dar bola ali. Mas como esse cara é uma figura que consegue se esgueirar ali. O rei Aegon é basicamente um debiloide. Ele é um Joffrey, né, de lá de Game of Thrones, com aparentemente menos sadismo, né? Ele é um cara que não sabe, faz a menor ideia do que ele tá fazendo ali, tá curtindo um pouco o poder. Tanto que ele leva o filho, né, de 4 anos ali pra reunião do Pequeno Conselho, fica brincando e tal. Nessa reunião também a gente fica preso nessa questão dele com o filho, mas tem um diálogo bem importante. O mão do rei, né, o Otto Hightower, comunica para ele que o norte e o vale não responderam os chamados, né? Ou seja, eles estão
Eles estão aliados com a Rhaenyra. E o pessoal de Ponta Tempestade, que foi onde o Luke e o Aemond se encontraram na temporada anterior, tentando uma aliança com os Baratheon, e logo após essa reunião acabou acontecendo a morte do Luke. Os Baratheon vão ser dos verdes ali, né? Vão ser dos Hightower e tal, depois de um pacto de casamento que eles fizeram entre o Aemond e a Lady Florys Baratheon, que é uma personagem que não apareceu ainda. E a Alicent, nessa reunião, ela deixa claro, uma coisa que ela vai deixar claro ao longo do episódio como um todo, que ela acredita ainda numa espécie de conciliação da Rhaenyra, que ela ainda tem algum amor pela essa que foi a melhor amiga dela um dia, né? Ela mandou carta, só que isso reflete também uma grande ingenuidade da Alicent, né? Ela mandou cartas pra Rhaenyra lamentando a morte do filho e tal. E aí eles interpretaram tanto a falta de resposta da Rhaenyra quanto o bloqueio da Guela como um sinal de uma guerra inevitável. E essa questão geopolítica ela volta nessa reunião, tá? Porque não só do que está acontecendo em Westeros, como a pressão que existe dentro ali daquele pequeno conselho. Porque eles falam que Porto Real está sob pressão, essa questão do bloqueio da Guela ela é bem complicada. E o rei fala, nós deveríamos ter matado ela quando a gente teve a chance. E isso gera uma troca de olhares entre o Otto Hightower e a filha dele, a Alicent, porque ela quis poupar a amiga dela, né? Ela não queria, ela ainda não quer, ela tem a esperança de que a Rhaenyra vai dobrar o joelho ali pro rei e que eles possam se conciliar. E um outro ponto que eles falam, né? Tipo, como que eles vão fazer para vencer esse bloqueio? Que é a principal questão aí dessa guerra. Eles precisam. Aí o Lannister ali fala: a gente vai ter que. Para vencer o bloqueio da Serpente Marinha, né? Que é justamente o Corlys Velaryon, a gente vai precisar reforçar os navios tanto da casa Lannister quanto da casa Hightower. E aí é quase imperceptível, porque sai o foco da conversa, mas a gente ouve eles falando: nós podemos oferecer o título de Lorde dos Navios para o jovem Lorde Dalton Greyjoy. Greyjoy é o Lorde das Ilhas de Ferro. E como vocês sabem, em Game of Thrones, né, os Greyjoy têm a principal frota de Westeros, que aqui ainda é dos Velaryon. Então isso é um indicativo ali, talvez, desse momento de já promissor da casa Greyjoy, né, junto às forças marítimas. E aqui a gente sabe que alguns séculos depois vai se tornar a frota mais importante de Westeros. Isso é, inclusive, um tópico que leva a fatos bem importantes lá de Game of Thrones, como vocês vão lembrar. O rei, ele tá querendo, basicamente, tacar fogo na parada toda. Vamos lá, vamos incendiar o bloqueio e acabou. Só que não é tão simples. A Rhaenyra também tem dragões. Talvez a Vhagar, que é a maior dragão de todos, seja mais interessante ficando lá em Porto Real para se prevenir de um eventual ataque da Rhaenyra em retaliação, né? Então, assim, ele não faz a menor ideia, ele não tem nenhuma estratégia de guerra e tal. Ele é um cara que tá totalmente perdido. Só que ele tá muito empolgado ainda com o título para ser manipulado pelo Otto e pela Alicent como eles desejam. O Lord Larys, que foi uma figura muito importante na primeira temporada, né, na sua aliança com a Alicent, ele ainda revela ser um cara bem perigoso, assim, do qual até a própria Alicent às vezes tem um certo medo. Ele interrogou toda a criadagem do castelo e basicamente matou todo mundo que ele achou que tinha chance de ser traidor, né? E depois disso, ele vai aparecer de novo pedindo uma palavra com o rei Aegon. E ele planta e ele mostra um pouco como ele é uma figura traiçoeira, né? Porque ele é até aqui o grande aliado da Alicent, o cara que faz tudo para ajudá-la. Só que o Otto Hightower, por exemplo, voltou a ser mão do rei por desejo da Alicent. E aqui nesse momento, o Lord Larys está conversando com o rei e plantando na cabeça dele a ideia de se livrar do Otto Hightower como mão do rei. Então a gente não sabe bem ainda, eu não faço a menor ideia de quais são os planos do Lord Larys, mas com certeza a gente vai ver isso nos próximos episódios. Uma cena que é bem comovente e tal, o luto da Rhaenyra pelo seu filho, finalmente, quando ela encontra a asa do dragão dele, né, do Arrax, que foi pega por uma rede de pescadores. E é uma imagem bonita, porque a gente vê tanto ela de luto pelo filho, como, de certa forma, a própria dragão ali, berrando, né? Vendo a cena como um todo, né? Vendo que um outro dragão foi morto, talvez. Isso é só uma interpretação, mas é uma cena que é bonita nesse sentido.
O rei Aegon, o Magnânimo, né, o segundo de seu nome, que é o título que os seus puxa-sacos ali dão pra ele, como eu disse, ele é um perfeito idiota, né? Na reunião que tem de petições ali do povo, ele quer basicamente conceder tudo o que estão pedindo pra ele. E a gente vê, mais uma vez, aquele traço desse universo de GOT aí, de A Casa do Dragão, que é um dos mais legais, que é essa questão política, que é a mão do rei explicando pra ele que ele não pode sair concedendo tudo que estão pedindo. Porque, por exemplo, ele precisa confiscar uma parte dos rebanhos das pessoas, porque ele precisa sustentar os dragões, mais do que de costume, agora que eles vão ter que estar mais fortes para possíveis batalhas que estão vindo. A gente entende, por exemplo, que o sal está escasso em Westeros, porque a maior parte do sal vem dos navios de Essos, né, o outro continente lá do outro lado do planeta. E essa rota tá bloqueada por conta do bloqueio ali na Goela. Eu tô falando do sal em Porto Real, né? Não somente não em Westeros como um todo. E o ferreiro lá falando que para fabricar as armas ele vai precisar de mais ferro e os custos subiram. Então é toda uma questão política e econômica de uma guerra que eu acho que é bem interessante de observar nesse universo e que é uma das partes mais ricas tanto dessa série como da série original, né? Que gerou esse spin-off. Ah, e mais uma vez, a Alicent, conversando com o pai dela, ela diz que ela acredita que a Rhaenyra pode se render. Ela tá sendo bem iludida, como depois o filho dela, né, um dos filhos, o Aemond vai dizer, a minha mãe ela tem amor pela nossa inimiga e isso faz dela uma tola. Então a Alicent tá meio perdida nesse sentido. O Sir Eric, que é o irmão do Sir Arik, os irmãos gêmeos que eram da Guarda Real e que se dividiram agora entre os verdes e os pretos, ele acha o Verme Branco, né, que é a Mysaria, aquela mulher que era amante do Daemon lá na primeira temporada, ele acha ela infiltrada num dos navios e leva ela pro Daemon. Ela foi amante do Daemon e foi ela quem informou o Otto Hightower tanto da questão do Daemon com a Rhaenyra, que acabou gerando... Acho que foi ela que informou isso também, que acabou gerando que o Daemon fosse mandado embora lá de Porto Real aquela vez. E ela, principalmente, foi quem ajudou o Otto Hightower a encontrar o Aegon para que ele fosse coroado. Então o Daemon tá confrontando ela ali, né, dizendo que ela podia ter impedido tudo, blá blá blá, é uma questão que não importa tanto. Agora, o que importa é que ela é quem vai dizer para ele como ele pode chegar no Aemon que tá lá em Porto Real, para finalmente fazer com que seja pago um filho por outro. A gente tem nessa cena a Rhaenyra finalmente voltando para a reunião lá com com os seus conselheiros. E nessa reunião ela chega e a gente ouve algumas questões. O Daemon dizendo que vai ir para Harrenhal, né, para montar um apoio em Corre Hill, que é uma região super importante de acesso a Porto Real. A Rhaenys fala do bloqueio na Goela, né, que está impedindo todas as viagens e o comércio marítimo para Porto Real. Mas o mais importante dessa cena é quando a câmera finalmente fecha na Rhaenyra e a gente ouve ela dizer: eu quero Aemon Targaryen. E é a única fala que essa personagem tem nesse episódio. Isso é uma coisa muito potente. Ela quer o Aemon Targaryen e isso é o estopim ali para que eles entendam, tipo assim, ó, é guerra, é vingança. E não à toa a gente vê logo depois a carinha do Daemon ali. Tipo, o que eu preciso para que ela seja talvez a rainha que ela tem que ser agora, eu preciso pagar um filho com outro. Então eu preciso que o Aemon seja morto. E aí a gente tem mais uma cena sem fala dela, tá? Mas ainda assim, até por isso, talvez, uma das cenas mais comoventes do episódio, se não a mais comovente, que é quando o Jace volta pra casa e ele tá tentando dizer pra mãe que ele conseguiu o apoio dos Stark e dos Arryn, e ele não consegue nem terminar a frase porque ele começa a chorar pela morte do irmão e ela simplesmente abraça o filho chorando, né? Então é uma cena sem fala da parte dela, mas que ela é muito, muito comovente. E existe um velório simbólico, onde a gente vê, por exemplo, a Baela e a Rhaena, que são as filhas do Daemon com a Lena, né, que morreu. E elas são... eu não vou saber qual é qual, tá? Mas elas são prometidas ali de casamento pro Jace e pro Luke, e uma delas tá chorando porque, enfim, seu futuro marido foi morto, né? E essa cena, ela tem uma montagem muito interessante, que a gente vê tanto eles ali nessa cerimônia de despedida, quanto a Alicent, né, lá em Porto Real, rezando pelas pessoas que morreram, e ela reza pelo filho da Rhaenyra. Então, não é apenas uma tolice, uma ingenuidade da parte dela, é um sentimento genuíno, né, legítimo dela para com a amiga dela e para com essa pessoa que é uma mãe, assim como ela, né, e que perdeu o filho. Então ela simpatiza ali ela demonstra empatia
né, nessa cena, rezando por ela, é uma coisa que ela guarda pra ela, assim. E quando ela nas conversas com o pai e tal, que ela fala que ela ainda tem essa esperança da Rhaenyra simplesmente dobrar o joelho, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, né? O Daemon vai pra Porto Real pra conseguir a vingança. Ele entra escondido falando com o guarda da cidade, lembrando que ele era o Lorde Comandante da patrulha da cidade, né? Então ele é uma figura conhecida por eles. E eles vão até o Caça-Ratos. Aí finalmente lembrando lá da visão da Rhalyna, né? Da questão do cara que é o cara que... Ele é o cara que planta as ratoeiras pro rei, né? Por causa do castelo tá... Em função do castelo tá infestado de ratos. E aí e é esse cara que que é o motivo do medo, né? Que a Rhalyna tem com razão. Ele diz que ele é um profundo conhecedor dos túneis do Maegor. Maegor era o filho do Aegon o Conquistador, né? Então um Targaryen realmente muito antigo, que foi o cara que construiu os túneis de dentro do castelo. E aí ele diz que ele tem que matar o Aemond e tal, e ele fala, e se eu não conseguir encontrá-lo? E a gente não vê a resposta do Daemon, mas a gente vai saber a resposta depois, porque os caras, tanto o guarda ali quanto o caça-ratos, vão conversar sobre isso e eles vão dizer, o príncipe foi bem claro, um filho por outro, um filho por um filho. Então provavelmente o Daemon falou essa frase, um filho por um filho. A gente não sabe se ele disse assim, é qualquer filho. Mas a gente sabe que ele disse um filho por um filho. E aí eles finalmente entram no castelo, né? E eles têm uma discussão entre eles, em que esse desgraçado aí acaba chutando o cachorro do caça-ratos. Mas não se preocupem, porque eu acho que ele vai ter o que ele merece. Ele vai fazer uma coisa muito pior logo depois. Mas ele também é visto, né? Por uma das mulheres da criadagem ali no andar da realeza, da família real. Então eu acho que a gente vai ver que vai rolar vingança contra esse cara. Espero. E eles entram no andar da realeza e eles conversam sobre isso, de que o Daemon disse um filho por um filho, e começam a procurar e vão até o quarto conseguem chegar no quarto da rainha da Rhalyna. Me chama a atenção nessa cena o fato de que depois que eles entraram, beleza, eles entraram por um túnel e tal, mas não tem ninguém guardando os aposentos da rainha, não tem ninguém no andar da família real, sendo que uma guerra tá já em vias de acontecer, já tá basicamente acontecendo. Achei um tanto quanto forçado esse ponto, tá? Confesso que achei que isso foi muito fácil, mesmo eles terem entrado por uma passagem secreta. Não tem absolutamente ninguém guardando o andar todo ali. Mas beleza. Eles vão lá e aí eles chegam no quarto da Rhalyna e pedem para ela apontar o filho e ela aponta quem é o menino, que é o Jaehaerys, filho do rei, filho da rainha, o futuro dono do trono, né? O sucessor ali do atual rei, que recém foi coroado, e eles matam o menino a sangue frio. A gente só ouve o barulho, assim, obviamente não foi mostrada a cena, mas a gente sabe que eles cortaram a cabeça da criança, e isso é uma cena extremamente impactante, mesmo não mostrando. E a Rhalyna sai com a filha, né? Ela sai do quarto e vai até o quarto da mãe, da Alicent, que tá, por sua vez, lá. Mais uma vez, não tem guarda na porta, não tem nada, e a porta tá, é só empurrar e entrar, e ela tá em cima do Criston Cole, e assim que a Rhalyna, isso também vai ser uma questão, eu acho, se a Rhalyna vai falar sobre isso, se ela não vai falar, e o episódio termina com ela dizendo, eles mataram o menino. Isso aí é, de fato, a questão assim, foi um filho por um filho, mas foi o filho, no caso, o filho do rei, né? Não foi nem o filho da Alicent, não foi o irmão da Rhaenyra, como seria. Então, eles mataram o filho do rei. Foi uma decisão tomada por eles? Foi algo que foi instruído pelo Daemon? A gente não sabe. Eu acho que eles fizeram cagada, tá? Não deve ter sido exatamente isso que o Daemon disse. Mas também talvez não seja uma coisa que o Daemon ia se importar. Como eu disse, eu não li o livro, eu tô, assim como a maioria de vocês, muito ansioso para ver o que vai acontecer. A gente já viu algumas cenas dos próximos episódios, isso vai gerar uma revolta gigantesca ali em Porto Real e a coisa vai realmente pegar fogo. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que você tenha curtido essa análise. Espero que vocês fiquem aqui comigo até o fim da série. Eu prometo para vocês uma análise extremamente comprometida e apaixonada, porque eu amo muito esse universo e eu acho que eu realmente quero fazer o meu melhor aqui. Espero poder contar com a audiência de vocês aí do outro lado. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau! This morning the world
so blue.